Uma palavra de consolo. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro do profeta Jeremias. Hoje, Jeremias, capítulo 30. Mas antes é necessário que a gente faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoados. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E ainda dá tempo de você aceitar esse desafio que é ler a Bíblia toda em um ano. Portanto, se você aceitar esse desafio, certamente você será abençoado. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, na descrição desse estudo no YouTube ou então na nossa página no Instagram, você pode conferir os dias, horários, temas de cada estudo e participar. E faça isso, porque certamente você vai adquirir mais compreensão, mais entendimento da palavra de Deus. E depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje, Jeremias capítulo 30, versículo 1 a 3, que diz: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. Certamente vêm os dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles a possuirão, declara o Senhor. Portanto, é uma palavra também não apenas de consolo, mas também de esperança. Ao ler alguns comentários, é, chegamos à conclusão aqui então que não tem como nós datarmos essa escrita aqui de Jeremias, que começa aqui no capítulo 30 e vai até o capítulo 33. Portanto, esses quatro capítulos, capítulo 30, 31, 32 e 33, trazem essa palavra, então, essa mensagem de consolo, mas essa mensagem também de esperança. Mas é possível, então, que essas palavras tenham sido escritas ao longo de todo o ministério de Jeremias. E por que é necessário que ele colocasse essas palavras num livro? O Senhor fala para ele ainda aí no versículo 2: escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. Porque iriam ser 70 anos de cativeiro e certamente o profeta Jeremias não estaria vivo ao final do cativeiro. Portanto, é uma palavra que tem que ser deixada escrita para produzir no povo sempre uma esperança de que o Senhor ainda se voltaria para o povo. E esse capítulo 30, ele é dividido aqui em três partes. A primeira parte, que vai do versículo 1 até o versículo 11, fala da certeza da restauração. Do versículo 12 até o versículo 17, a cura das feridas. E do versículo 18 até o final do capítulo, aí, o versículo 24, vai falar a respeito da restauração de Jerusalém. Portanto, precisamos ficar atento a essas palavras, por quê? Porque vão trazer essa palavra de encorajamento. Esse texto também, como a gente percebe, é um texto messiânico. Portanto, vai além dos 70 anos de cativeiro. Nós que já estamos bem depois, para a gente fica muito claro essa palavra, mas para o pessoal então ainda do cativeiro, e esse cativeiro de 70 anos que foi falado por Jeremias ali no capítulo 29, no estudo de ontem nós falamos um pouco a respeito disso, mas também no capítulo 25 ele fala também ali a respeito desses 70 anos de cativeiro. Então precisava produzir no povo esperança. E o povo também, como falamos ontem, o Senhor estava fazendo com que fossem desconstruídos falsos deuses no povo como um todo, para que o povo pudesse se voltar ao Senhor de todo o coração. E agora, para o povo que então está no cativeiro, e essa palavra é direcionada para as pessoas que estão no cativeiro, essa palavra de consolo, mas essa palavra também de esperança, ela mostra para a gente aqui a respeito do Messias. Lá no versículo 9
vai falar, aliás, no versículo 9, não, desculpa, no versículo 8, vai falar: naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei das suas correntes, não mais serão escravizados pelos estrangeiros, servirão, versículo 9, servirão ao Senhor, ao seu Deus, e a Davi, seu rei, que darei a eles. Portanto, o Senhor está prometendo que a restauração do reino de Davi, e nós sabemos que Zedequias foi o último rei que reinou ali, né? Ainda antes da queda para o Império Babilônico, e o rei que vai surgir é o nosso Rei Jesus. Esse sim vai restaurar todo esse, todo esse, essa vida perdida que o povo tinha, então, aonde o povo se revolta contra Deus através das suas atitudes, mas achando que Deus ainda estava a favor da nação. Agora Deus vai restaurar esse povo, e a gente vai perceber que a restauração desse povo não acontece apenas com o povo de Israel, e aqui, né, falando o texto aqui, se referindo aqui, né, para o profeta Jeremias escrever para o povo de Israel e de Judá, não é apenas para o reino do norte e reino do sul, mas também se estende até nós, graças a Deus, até nós nos nossos dias. Portanto, somos alcançados pelo Senhor, e daí vem essa palavra de restauração. Mas vem também da parte do Senhor uma palavra que vai trazer cura pro povo, e cura das nossas feridas. Lá no versículo 12 diz: assim diz o Senhor, seu ferimento é grave, sua ferida é incurável. Portanto, a ferida grave e incurável que nós temos, e que o povo de Israel tinha, e que nós também já tivemos, é essa do pecado. Portanto, quando nós éramos inimigos de Deus, pecadores, a nossa ferida era uma ferida grave, por quê? Porque levava à morte, uma morte eterna. Um lugar, nos levava para um lugar onde viveríamos eternamente afastados do Senhor. Por isso que antes dessa palavra da ferida, vem a palavra falando a respeito da vinda do Messias. Portanto, é necessário que a gente venha compreender essa mensagem de restauração que o profeta Jeremias tem trazido, porque ele começa falando da restauração, mas mostra como que o povo foi parar no exílio, motivo pelo qual foram parar no exílio. Motivo é então o pecado contra o Senhor. Mas ele vai trazer também uma palavra agora de restauração. O Senhor promete restaurar o povo. Lá no versículo 23 e 24, os dois últimos versículos do capítulo, fala assim: vejam, a tempestade do Senhor, sua fúria está solta, um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado seus propósitos. Em dias vindouros vocês compreenderão isso. Portanto, a gente muitas vezes, quando nós estamos passando por certas situações desfavoráveis na nossa vida, nós não entendemos o motivo pelo qual o Senhor tem permitido isso. Demora um tempo, é assim que termina o versículo 24. Em dias vindouros vocês compreenderão isso. Portanto, é necessário que se passem dias para que a gente venha compreender o propósito do Senhor. O Senhor, como diz lá em Amós 3,7, o Senhor não faz coisa alguma sem antes revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. Portanto, o Senhor aqui nesse período de Jeremias levantou alguns profetas. A gente tem aqui, estamos fazendo o estudo de Jeremias, Ezequiel, que é o próximo depois de Jeremias e Lamentações, que são as Lamentações de Jeremias. Depois desse estudo, então, de Jeremias e Lamentações, vem o estudo de Ezequiel, que é um profeta contemporâneo de Jeremias, que foi levado para o cativeiro babilônico no ano 597. Depois vem Daniel, também contemporâneo
de Jeremias, mais novo do que Jeremias, mas contemporâneo dele. Jeremias já era mais velho, Ezequiel também um pouco mais velho do que Daniel, e aí então vai surgir posteriormente Daniel, contemporâneo então desses profetas. O Senhor tem levantado esses profetas para anunciar a palavra dele e a direção dele. Nos nossos dias, o Senhor tem levantado os profetas que têm trazido a palavra dele para nós. Palavra que o Senhor traz para nós está na Bíblia, portanto, é necessário que a gente leia a Bíblia e tenha uma interpretação correta dos textos bíblicos, porque sabemos que nem todos interpretam de forma correta a leitura da palavra. E precisamos ter uma palavra, como é bem falado na nossa igreja, no nosso meio, uma palavra cristocêntrica. A pregação sempre aponta para Cristo. Portanto, a nossa conduta, a nossa vida tem que estar moldada no padrão de Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Cristão, que significa pequeno Cristo, ou seja, se nós somos cristãos, somos imitadores de Cristo, então já não somos mais quem vivemos, nós vivemos segundo o padrão de Cristo, é Cristo que vive em nós. Portanto, é tempo de nós nos voltarmos para uma compreensão, uma interpretação correta da palavra, uma compreensão correta do texto bíblico, para que a gente possa entender que aquilo que o profeta Jeremias escreveu, carta então para aquele povo que iria vê-lo, que iria receber essas pregações dele, esses textos dele, esse povo que iria vir posterior, né, 70 anos depois. Então o profeta Jeremias já não estava mais vivo. É para essas pessoas que ele tem escrito agora esses textos. E isso nos remete ao que nós temos plantado para a igreja do futuro que virá após a nossa geração. Que legado temos deixado? Precisamos trazer então essa interpretação correta, uma leitura correta da palavra de Deus, uma aplicação correta para as nossas vidas, para que nós venhamos ser exemplos para a igreja que ainda há de surgir quando nós já não estivermos mais aqui. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.